Fala, gente. Quem é esse? Vamos para o módulo hoje. Estamos no módulo 8, aula 4. É a última aula de teoria de separação de misturas. Esse cara aqui, ó, que vos apresento é Alfred Nobel. É um cara que destinou toda a sua riqueza, né, tudo que ele conseguiu, né, durante uma vida fantástica, destinou isso a um instituto, né, que premia em 5 áreas as pessoas de maior destaque naquele ano. Esse prêmio começou em 1900, né, mas Nobel morreu aí 4 anos antes que isso. Massa, né? Legal, legal. A história de Alfred Nobel compensa você dar uma lida a respeito, tá? Vamos lá, vamos tocar o barco. Vamos junto aqui. A gente estava, né? A gente não pode esquecer disso, ó. A gente está em separação de misturas, né? Vamos finalizar a parte teórica aí. E agora com alguns processos finais e principalmente das misturas homogêneas, né, que nós praticamente não falamos ainda, tá? Então, nesse módulo 4 vem aí sublimação, cristalização fracionada, fusão fracionada, evaporação e as destilações, tá? Aqui já a sublimação. Gente, a sublimação é um processo não é comum, né? Por quê? Porque a maioria dos sólidos, eles não sublimam nas condições ambientes. Né? Então, assim, se você tem uma mistura de sólidos em que um deles sublima, aí sim a sublimação ela vai te ajudar a separar um do outro. Né? Então, o iodo e a areia seria interessante, uma vez que o iodo ele sublima e a areia não. Né? Então, se você deixar ali sob aquecimento, esse iodo ele vai para a fase gasosa direto, e quando ele encontra com o prato, esse prato lá em cima, esse vidro relógio, ele troca calor rápido e ressublima. Então ele era sólido, virou gás e virou sólido de novo. Ele fica pregado lá no vidro relógio. Enquanto que a areia fica ali embaixo, né, em contato com a tela de amianto. Entendeu? Então, separa sólidos desde que um deles tenha essa capacidade de sublimar nas condições vigentes. Tá? Agora, cristalização fracionada tem cara de Enem. Né? O que é, pelo nome, o que é cristalização fracionada? Alguém vai cristalizar e o outro não. Isso aqui é baseado em temperatura, então é um método físico de separação. Cada sal, gente, tem o seu coeficiente de solubilidade. Vamos lembrar? O que é coeficiente de solubilidade? É o máximo de soluto que você consegue colocar em uma certa quantidade de solvente a uma certa temperatura. Não é isso que se chama coeficiente de solubilidade? Então método baseado na diferença de coeficiente de solubilidade dos componentes da mistura. A cristalização dos sólidos dissolvido pode ser provocada por resfriamento ou evaporação. O lance aqui muitas vezes, quando você começa a ter a evaporação da água, já tem algumas substâncias que começam a cristalizar. São substâncias que cristalizam facilmente, enquanto que talvez outras não sejam tão sensíveis assim. Então já não cristalizariam de forma tão rápida. Entendeu? Então, tem substâncias que cristalizam pela curva de solubilidade dela ser muito inclinada, com uma pequena variação de temperatura, ela varia muito o seu coeficiente de solubilidade. Enquanto que outras, né, elas já não são tão sensíveis assim à diferença de temperatura. Tá? Então, ou por processo de evaporação, ou até por processo de resfriamento, né, pensando em curvas crescentes de coeficiente de solubilidade, você pode gradualmente separando um do outro. Vai ser 100% eficiente? Nenhum é. Tá? Então, olha aqui que legal essa tabela. Na prática, né? Uma forma bem direta, bem empírica aqui. Ó. Sais depositados durante a concentração da água do mar. Então, a água do mar foi evaporando, e aí você percebe que, vamos lá, enquanto eu tinha 1 litro de água do mar, estava todo mundo dissolvido. Agora, quando eu já tenho, quando a água ali ela já começou a evaporar de forma bem significativa, você percebe que já tem componentes que começaram a sedimentar, enquanto que outros ainda não.
Percebe? Uns cristalizam e outros não. O que é isso? Sedimentação fracionada, cristalização fracionada. Agora, por exemplo, quando chega mais ou menos aqui, ó, você já percebe que a cristalização ela já começa a ser bem evidente para o sulfato de cálcio, por exemplo, de hidratado. Né? Quando chega aqui, ó, quando a quantidade de água já está muito pequena, você percebe que praticamente todos já começam a ter o fenômeno da cristalização. Entendeu? Então, é um método que tem que ser muito bem analisado, porque se a mistura for tão complexa igual a água do mar, vai ser muito difícil de você separar componente a componente. Entende? Mas, então, grosseiramente, é só a ideia de que, à medida que a água vai evaporando, tem algumas substâncias que são mais sensíveis. Então, elas cristalizam antes que as outras. Basicamente, seria essa a lógica. Tá? Fusão fracionada, vai funcionar? Depende. Né? Se você tiver ali dois sólidos, né? Dois sólidos em que o aquecimento fundirá um deles e o outro não, beleza? No caso aqui do enxofre e areia, né? Enxofre e areia. Aqueceu, o enxofre ele derreteu, ele fundiu. Massa. Se ele fundiu, você transfere ele para outro recipiente, né? E aí você vai ficar só com a areia lá no fundo, entendeu? Então, isso vai ter que ficar no texto, né, gente? Porque é difícil você ter conhecimento da fusão das substâncias. Então, ele vai te fornecer esses dados numa tabela. Agora, algumas separações em misturas homogêneas, a gente tem que dar uma ênfase legal. Né? Por quê? Porque numa mistura homogênea, você concorda que, em tese, é mais difícil a separação. Né, a separação, porque ali você está vendo uma fase só, então você não distingue A e B, né, então essa primeira, é lógico que ela é bem grosseira, né, gente, você acaba perdendo a fase líquida. Imagina que você tem ali a mistura de uma água salgada, se você simplesmente deixar a água evaporar, a fase líquida você perdeu, né, na evaporação, você só vai ter o sólido, né, como produto final ali, para você tê-lo. Porque a água ela foi embora, a fase líquida ela acaba, né, se desprendendo e vai embora. Se não for o seu interesse a fase líquida, a evaporação, né, nessas grandes piscinas aqui, ó, né, nessas grandes salinas aqui, ó, elas são interessantíssimas, tá? Agora, se você precisa da fase líquida, se o seu objetivo é ter as duas fases em mãos, aí sim você vai ter que fazer uma destilação simples, né? Você vai ter que usar toda uma parte instrumental aqui, ó, balão de vidro, vai ter que usar aqui uma tela de amianto, né? Vai ter que usar aqui... Até então, beleza, né? Mas essa saída, esse bico de Bunsen, só que aqui já é fechado, ó, tem que ser um sistema fechado para você não perder a fase, né, líquida que vai evaporar. Aqui você tem o termômetro aqui não é tão fundamental, tá? Por quê? Porque a diferença aqui de temperaturas dos dois são enormes. Né, de ebulição entre o sólido e o líquido. Aqui, ó, você tem o condensador propriamente dito, tá, que vai fazer o vapor condensar. Esse vapor condensa aqui dentro, porque ele vai descendo e a água líquida ela vai circulando, subindo contra a corrente. Né, então, esse vapor que entrar aqui, ó, nesse bracinho, ele vai condensar aqui dentro e cai aqui. A água fria entra, vai circulando o vapor aqui, ó, e sai lá em cima já mais quente, né? Porque ela trocou calor com o vapor. E aqui você coloca um recipiente para receber a fase líquida, né? Que estava aqui. Viu? Aí a fase líquida vai ficar aqui e no final das contas a fase sólida vai ficar aqui. Separou e tem as duas fases em mãos, tá? Aqui, ó, olha lá. Olha lá, aquecendo, aquecendo. Viu? Toda a parte de instrumentação organizada aqui, ó, saída lateral, o condensador está aqui, você tem um suporte de garras aqui segurando, ó. Olha lá o aquecimento com bico de Bunsen, aqui deve estar ligado, né, em um sistema de combustível. Beleza? Olha lá, ó, a mangueira, essa aqui já é a mangueira que sai, a mangueira que entra, essa aqui de baixo. E aí você tem o processo de condensação. Você viu que lá a água estava azul e aqui ela está em color, né? Por quê? Porque os íons ficaram lá. Aqui para cá veio só a água. Olha lá que legal. Né?
Massa, né? Muito, muito bom isso. E aí, nesse caso, gente, não teria como você filtrar, né? Por quê? Porque o que está dissolvido não filtra, entendeu? Então, tem que ser esse método aqui mesmo, a destilação simples, para separar o sólido do líquido aí. Agora, a destilação fracionada, ela é para separar líquidos, entende? Porque aí você vai ver que é um processo muito mais meticuloso, muito mais detalhado. Por quê? Porque os líquidos, normalmente, eles têm temperaturas de ebulição mais próximas, né? Entendeu? Então, o que vai mudar na instrumentação aqui? Ó? Você vai ter essa coluna de fracionamento, tá? Esse número de bolinhas enormes aqui, ó. Isso é justamente o que difere da destilação simples, tá, gente? Aqui ele está querendo separar água de acetona. A acetona, ela mistura com a água, através de polo. Na verdade, a acetona com a água interagem por ligações de hidrogênio, tá? E aí, só que o que acontece? A acetona é muito mais volátil, né? A água e álcool também você consegue separar por esse método, lembra? Bebida destilada, que destilação é aquela? Destilação fracionada, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é que quando você aquece, a tendência é que haja vapor de água e vapor de acetona, né? Só que o volume, a quantidade de acetona é muito maior na fase gasosa. Por quê? Porque ela é mais volátil, ela tem maior pressão de vapor, entendeu? Então, grande parte do vapor que passar por aqui, né, quer dizer, que tentar passar por aqui, ele vai condensar de novo. Evapora, condensa. Agora, uma pequena parte, né, que conseguir transpor isso aqui, você vai ver que quem transpõe isso aqui é mais acetona do que água. Viu? A água, por ser menos volátil, ela se desprende menos e ela transpõe menos esses obstáculos. Tá? Então, geralmente, o que vai entrar nesse condensador aqui, ó, não é acetona pura, mas com certeza já tem muito menos água. O percentual de água é muito menor. Entendeu? Então, o que vai pingar aqui, ó, o destilado aqui, ó, nesse caso, é acetona pura? Não, mas é um percentual de acetona muito maior. Tá? Então, essa coluna de fracionamento, ela serve justamente para dar uma selecionada nesse vapor. Quem vai transpor isso aqui com maior eficiência vai ser o quê? O líquido mais volátil. Certo? Quanto maior a diferença na temperatura de ebulição, mais eficaz vai ser o método, tá, gente? Porque se você tiver ali líquidos que têm temperaturas de ebulição muito próximas, vai ser muito difícil, o método não vai conseguir ser muito rigoroso na separação. O líquido mais volátil é o primeiro a ser destilado, necessariamente. O líquido mais volátil é o primeiro a ser destilado. É lógico que a destilação fracionada ela não vai conseguir separar misturas azeotrópicas, né? Por quê? Porque misturas azeotrópicas elas têm a mesma temperatura de ebulição. As misturas enantioméricas também, que é lá da química orgânica, né? Lembra lá dos isómeros ópticos? Elas também têm temperatura de ebulição igual. Então, se você tiver uma mistura em que os componentes tenham temperaturas de ebulição igual, né? Alcancem um valor igual, aí não tem como você separar por destilação fracionada, tá? E aí é lógico que a gente não pode esquecer de falar da destilação fracionada do petróleo, né, que é a que mais aparecerá nas suas provas, né? A gente sabe que o petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos miscíveis ali, né? Eles são apolares, hidrofóbicos, e aí, dependendo do tamanho desse hidrocarboneto, nós falamos disso lá no módulo 1, né? Ele pode ser mais volátil ou menos volátil. Né? Então, as primeiras substâncias destiladas aqui, ó, elas serão obtidas lá na parte mais alta da torre de destilação, tá? Que é a fase gasosa, a fração gasosa, a fração que condensa e ainda é leve lá pela faixa de 5, 6, 7 carbonos, querosene, óleo diesel, e à medida que você vai descendo nessa coluna, a volatilidade vai caindo, a temperatura de ebulição vai subindo, a cadeia carbônica vai crescendo, tá? À medida que você vai descendo aqui, ó. Já falamos sobre isso no módulo 1, qualquer coisa volta lá. Muitíssimo importante isso aqui. Valeu? Ai, show de bola. Essa última situação aqui, ó, ela é emblemática no sentido assim, ó. Imagina que você tem que separar gases. Pensa que tenso. Toda mistura gasosa é homogênea. Como é que eu vou separar gases, John?
Tá, é um método, assim, grosso modo, é o seguinte. Você vai liquefazê-los, você vai transformar eles em líquido, tá? Geralmente utilizando pressões e temperaturas adequadas. Você vai liquefazer. Você vai trazer a mistura gasosa para uma mistura líquida. É uma mistura homogênea, líquida. Imagina que você aqui, ó, nessa situação, o nitrogênio e o oxigênio são gases, né? E aí, por altíssimas pressões, você conseguiu obter ar liquefeito, ar na forma líquida. Beleza, a partir de agora é que a gente entra com destilação fracionada, não é? Por quê? Porque se você tem líquidos, você vai usar o fator miscíveis, né? Você vai usar o fator temperatura para separá-los. Sendo que, nesse caso, o nitrogênio, percebe que ele é ainda mais volátil do que o oxigênio. Né? O ponto de ebulição dele é ainda menor do que... Né? Lógico que, imagina, para fazer isso aqui deve ser algo extremamente complexo. Por quê? Porque você está usando temperaturas extremamente baixas. Pensa, quase 200 graus negativos. Mas para separar gases, você liquefaz eles e depois você promove a destilação fracionada, como a destilação fracionada do petróleo, né, ou alguma outra de bebidas alcoólicas. Só que é lógico, utilizando temperaturas muitíssimo baixas. Tá? Lá no módulo 1 também, eu usei um termo lá que é muito importante para o Enem, e eu estou reforçando ele aqui, tá? O termo adsorção. Você lembra que lá na filtração da água, é muito comum usar carvão ativado para quê? Para reter moléculas orgânicas indesejáveis, né? Gases, muitas vezes venenosos, moléculas mal cheirosas, né? Então, essa máscara aqui mesmo é uma máscara onde há carvão ativado, né, para reter, lembra? Retenção de moléculas indesejáveis, a nível de cheiro, a nível de toxicidade, tá? Então, isso também é um sistema de filtragem, não é? Quando você usa o carvão ativado, nada mais é do que uma filtragem, onde ali algumas moléculas gasosas ficarão retidas, enquanto que outras não. Legal, não esqueça da palavra adsorção, tá? Ok, tudo bem, foi bom, foi tranquilo. Espero que você tenha gostado, tá? Eu vou resolver agora exercícios 860 e exercício Enem com vocês. Separação de mistura é um tema que flui, que desce redondo, né? E qualquer coisa que você precisar, vem no papai, tá? Valeu, gente. Até mais. Tchau!